Você já se perguntou o que faria se descobrisse que seu cônjuge está tendo um caso? E se, além disso, descobrisse que o amante de seu parceiro é alguém com quem você tem uma ligação inesperada? É exatamente isso que aconteceu comigo, e o desenrolar dos eventos levou a uma reviravolta digna de um enredo de Hollywood. Vamos à história. Minha esposa Abby sempre adorou ir ao cinema. Se eu quisesse agradá-la, bastava levá-la para ver um bom filme. Mas não podia ser qualquer filme, tinha que se enquadrar em uma de 4 categorias: animação, ação, aventura, drama ou romance. Ela tinha uma queda especial por filmes de romance, aqueles que alguns chamam de chick flicks. Abby também era fã de filmes estrelados por Tom Torino, Matt Ryan ou Brad Talbot, seus atores favoritos. Nosso primeiro encontro foi quando a levei para ver A Verdade Nua e Crua. Embora ela não fosse uma grande fã de Tom Hanks, adorou a história. Anos depois, confessou que se apaixonou por mim depois daquele filme. Por quê? Não tenho certeza. Mesmo após 12 anos de casamento, Abby ainda é deslumbrante. Com 1,68 metros de altura e 52 kg, ela tem uma ótima figura. Seus olhos verde-esmeralda destacam-se contra seus cabelos negros como o ébano. Quando Abby se arruma, ainda consegue virar cabeças por onde passa. Eu sou John Sawyer, e não sou de se jogar fora também. Tenho 1,85 metros de altura, 81 kg, cabelos cor de areia e olhos azuis. Muitas pessoas já disseram que formamos um casal bonito. Na faculdade, nunca tive problemas em encontrar companhia feminina, mas quando conheci Abby, soube que não queria mais ninguém. E durante 12 anos, pensei que Abby sentia o mesmo por mim. Nos conhecemos no ensino médio e nos apaixonamos. Nosso amor cresceu durante os 4 anos de universidade, e nos casamos 3 meses após a formatura. Abby é o amor da minha vida, minha alma gêmea, meu tudo. Não consigo imaginar a vida sem ela. Embora adoremos nossas 2 filhas, é difícil sermos espontâneos quando elas estão por perto. No entanto, esta noite seria só nossa. Decidimos sair para dançar na cidade com outros 3 casais. Sabíamos que seria uma noite longa e que iríamos beber, então reservamos quartos em um hotel no centro. Combinamos que meus pais cuidariam das meninas, o que tornava essa noite ainda mais especial. Mas a noite acabou sendo especial de uma maneira que eu nunca poderia prever. Quando chegamos à boate, algo parecia estranho, embora eu não conseguisse identificar exatamente o que era. As mulheres estavam tensas e um dos homens exibia um ar de superioridade. Entre os 3 casais, eu particularmente gostava de George e Ellen, assim como de Bob e Anna. George era engenheiro de software, enquanto Ellen era dona de casa com 3 filhos. Bob tinha sua própria empresa de encanamento, e sua esposa cuidava da parte administrativa. O único casal com quem eu não me dava muito bem era Chad e Thelma. Honestamente, eu até gostava de Thelma, mas achava Chad insuportável. No entanto, Abby e Thelma eram amigas desde a faculdade, então eu tinha que tolerá-lo. Pelo que eu sabia, Chad trabalhava na indústria cinematográfica, talvez como agente, mas não parecia muito bem-sucedido. Thelma, por outro lado, tinha um emprego bem remunerado como representante farmacêutica. Eu trabalhava como consultor financeiro em uma das maiores corretoras da região. No início foi devagar, mas agora tenho mais clientes do que posso atender. Quando você atinge certo nível de sucesso, eles pedem que você treine alguém novo e passe parte dos seus clientes para ele. Claro, eu mantenho os mais lucrativos para mim. Já fiz isso 2 vezes, pelo jeito, terei que fazer de novo em breve. Estou vivendo muito bem. Abby começou sua carreira como assistente administrativa de Mike Winston, vice-presidente executivo de um banco regional. Quando nossas 2 meninas nasceram com 1 ano de diferença, Abby ficou em casa com elas até que Stacy, nossa caçula, começasse a ir para a escola. Um dia, Mike a chamou e ofereceu-lhe um emprego de meio período, pois ele havia sido promovido a presidente do banco. Abby perguntou minha opinião, e eu a encorajei a aceitar a oportunidade. Se você está pensando que eu cometi um erro ao deixar Abby voltar ao trabalho e que agora ela está tendo um caso com o chefe, você está completamente enganado. Mike tem 62 anos, é careca e, mais importante, completamente devotado à esposa e seus 5 filhos. De qualquer forma, algo naquela noite ainda me incomodava, mas eu ignorei. Estava animado para uma noite de dança com minha esposa e, depois, uma noite cheia de amor. À medida que circulávamos pela festa, encontramos vários casais conhecidos. Quando você frequenta essas festas, acaba conhecendo muita gente bacana.
Inclusive, encontramos Fred Abbott, um velho amigo da faculdade, e sua esposa, Brenda. Enquanto eu conversava com Fred, Abby e os outros foram para nossa mesa. Eu estava prestes a me juntar a eles quando a música começou a tocar, mas então houve um tumulto na entrada. Uma multidão começou a se formar e Brenda engasgou. O que foi? Perguntou Fred. Você não o reconhece? Exclamou Brenda. Olhei rapidamente e vi um homem extremamente bonito. Ele era um pouco mais baixo, talvez 1,70 metros, mas inegavelmente atraente. Tanto Fred quanto eu confessamos que não o reconhecíamos. Esse é o Brad Talbot, disse Brenda, entusiasmada. Ele e sua noiva, Rita Summers, são dois dos maiores astros de Hollywood no momento. Ah, certo, disse Fred, esticando o pescoço para tentar ver além de Brad. Será que a Rita Summers está por aqui também? John, numa escala de 1 a 10, Rita é pelo menos um 15. Brenda deu um tapa brincalhão no braço do marido. Claro que você pensaria nisso. Enquanto eu olhava para Brad, percebi que ele era um dos atores favoritos da minha esposa. Pensei se conseguiria um autógrafo para ela, mas o que aconteceu em seguida me deixou completamente chocado. Brad caminhou diretamente até a nossa mesa e pediu para dançar com minha esposa. Sem hesitar, ela se levantou e dançou com ele nas próximas 4 músicas. Sentindo uma raiva crescente, voltei para a mesa e me sentei. Minha esposa nem se deu ao trabalho de perguntar se eu me importava com ela dançando com outro homem. Quando a 5ª música começou, decidi que era hora de intervir, mas o copo de chá caiu, cortando sua mão. John, você pode me ajudar com isso? Ele perguntou. Olhei para minha esposa dançando e depois para Chad. Eu deveria ter ido até Abby, mas, em vez disso, segui Chad até o banheiro masculino. O corte acabou sendo pequeno, mas eu o ajudei a limpar e enrolar a mão com uma toalha de papel. Quando voltei para a mesa, peguei um vislumbre da minha esposa saindo com Brad. Imediatamente comecei a correr atrás deles, com Chad logo atrás de mim. Quando chegamos do lado de fora, vi Abby entrando em um carro com Brad. Tentei alcançá-los, mas Chad me derrubou. Levantei-me rapidamente. Qual é o seu problema? Gritei. Brad só está levando sua esposa para dar uma volta, disse Chad com um sorriso sarcástico. Thelma chegou alguns segundos depois. Isso é um sonho realizado para Abby. Ela sempre falou sobre o quanto gosta do Brad, então organizamos para que ele a levasse para sair. Ela é minha esposa. Gritei. Vocês não acham que eu deveria ter sido consultado sobre isso? Você teria dito não, respondeu Chad com um sorrisinho. Dane-se você e essa surpresa. Retruquei, dando um soco diretamente no nariz de Chad. O som do osso se quebrando foi a única coisa boa daquela noite. Thelma então me atacou, tentando me socar e chutar. Felizmente, Fred viu o que estava acontecendo e nos seguiu para fora. Ele rapidamente interveio, segurando Thelma e afastando-a de mim. Ele atacou meu marido. Thelma começou a gritar. Não, ele não fez isso, disse Fred calmamente. Vocês dois o atacaram primeiro, ele só estava se defendendo. Thelma ficou fora de si e chamou a polícia. Eles chegaram cerca de 10 minutos depois e começaram a tomar os depoimentos. Fred manteve sua versão, e eu fiz o mesmo, mencionando que Chad havia me derrubado primeiro. As pessoas que haviam se aglomerado após a confusão só viram Thelma me atacando e disseram aos policiais que eu apenas tentava me afastar dela. No final, Chad e Thelma foram presos. Quando a polícia foi embora, eu estava devastado. Voltei para nossa mesa e encontrei as outras 2 mulheres sorrindo. Onde estão todos? Perguntou Ellen. Chad e Thelma foram presos por me agredirem, respondi, lutando para controlar minha raiva. E Abby saiu com Brad, parecendo muito feliz com isso. Isso não fazia parte do plano, disse Anna. Ela deveria apenas sair com Brad, tirar algumas fotos e depois voltar. Pelo visto, minha esposa e Thelma não contaram a vocês o verdadeiro plano, disse enquanto caminhava até o bar. Fred me seguiu. Você vai ficar bem? Perguntou ele, preocupado. Eu não sei o que está acontecendo, confessei. Espero que minha esposa só tenha saído para dar uma volta com aquela estrela de cinema e que volte em breve. Mas quando ela voltar, vamos ter uma conversa muito séria. Escute, John, disse Fred com um tom de preocupação na voz.
Não quero te deixar ainda mais preocupado, mas Brenda me contou que Brad Talbot tem fama de perseguir mulheres casadas. Parece que ele gosta de conquistá-las. Espero que Abby não seja uma delas, mas você deve se preparar para o pior. Meu coração afundou. Eu não sabia o que fazer, mas assegurei a Fred que ficaria bem antes de voltar para a mesa. Tentei ligar para o celular de Abby, mas foi direto para a caixa postal. Quando me sentei, o ambiente estava tenso. As esposas pareciam envergonhadas, e seus maridos estavam furiosos. Continuei tentando ligar para Abby, sem sucesso. Eventualmente, os outros casais decidiram voltar para o hotel. Eu fiquei para trás, na esperança de que Abby voltasse. Esperei por mais meia hora antes de ir para o hotel. Fiquei até às 3 da manhã, ligando para o celular de Abby repetidamente. A cada 10 minutos, em meio à frustração, verificava meu celular. Exausto e sem notícias, acabei voltando para casa por volta das 4 da manhã. Quando cheguei, me sentei no sofá e devo ter adormecido, pois o sol me acordou às 7. Abby ainda não tinha voltado e não havia deixado nenhuma mensagem no meu telefone. Decidi checar nosso perfil no Facebook, e lá estava uma enxurrada de fotos de Brad e Abby saindo da boate, indo para a casa dele e Abby entrando de braços dados com ele. Fui conferir alguns sites de fofocas de Hollywood e eles estavam fervendo com notícias sobre a mais nova conquista ou de Brad. Fiquei furioso. Liguei imediatamente para meu advogado. Como era sábado, a chamada foi direcionada para sua casa, e ele não ficou muito contente até eu explicar a situação. Ele me aconselhou a esperar até Abby voltar para que ela pudesse se explicar. Por volta das 11, Abby entrou em casa com um grande sorriso no rosto, mas ele desapareceu assim que viu minha expressão. Não fizemos nada, disse rapidamente. Só conversamos a noite toda. Eu sei que deveria ter perguntado, mas tinha certeza de que você diria não. Você sabe o quanto eu amo filmes e Brad Talbot. Ontem à noite foi como um conto de fadas. Mas nada aconteceu, John. Eu ainda te amo com todo o meu coração. Olhei para ela, sentindo como se fosse explodir de tanta raiva. Quero que você faça as malas e vá para a casa dos seus pais. Não consigo nem olhar para você agora. Por que você está fazendo uma tempestade em copo d'água? Respondeu Abby, parecendo irritada e um pouco assustada. Nós só conversamos, não tem nada de mais nisso. Isso é um grande problema para mim. Retruquei, rangendo os dentes. Eu não acredito por um segundo que nada aconteceu. Mas vamos fingir, só por um momento, que você está dizendo a verdade. Você ainda me humilhou na frente de todo mundo. Agora você está sendo dramático demais, retrucou Abby, colocando as mãos na cintura. Fora nosso grupo, ninguém sabe de nada, e Ellen e Anna sabem que foi só uma brincadeira inocente para mim. Seu idiota! Eu gritei, fazendo Abby se encolher. Eu nunca havia falado com ela daquele jeito antes. Isso está em todas as notícias. Eles têm fotos suas e do Brad saindo da boate, indo para a casa dele e, agora, provavelmente já devem ter fotos suas saindo da casa dele esta manhã. Acho que nosso casamento acabou. Então pegue suas coisas e saia antes que eu faça algo de que me arrependa. Por favor, John. Acho que você está exagerando. As lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Abby. Eu te amo tanto. Me desculpe por ter te magoado, mas nada aconteceu. Achei que você entenderia. Precisamos resolver isso, pensar nas meninas. Você não pensou nelas quando saiu correndo com aquele astro de cinema idiota? Sibylle. Como você se sentiria se a Stacy ou a Gail fizessem algo assim quando fossem mais velhas? Abby ficou pálida com minhas palavras, e em seguida, desabou em lágrimas. Eu sinto muito, John. Nunca imaginei que isso tudo tomaria essa proporção. Eu errei. Por favor, me perdoa. Sim, você não pensou. A raiva estava tomando conta de mim. Eu precisava tirá-la dali antes de fazer algo que lamentaria. Saí da sala, fui até nosso quarto e comecei a colocar suas roupas em uma mala. Eu faço isso, disse Abby, com a voz embargada pelo choro. Lentamente, ela fez a mala e a levou para o andar de baixo. Eu não ofereci ajuda. Esperei até que ela saísse, e então bati a porta com força. Espiando pela janela, vi Abby colocando a mala no porta-malas e enterrando o rosto nas mãos. Eu queria ir lá fora e consolá-la, mas estava tomado por uma raiva incontrolável. Depois de uns 20 minutos, ela ligou o carro e foi embora.
Imediatamente, liguei para meus pais e expliquei o que havia acontecido. Pedi que ficassem com as meninas por mais um tempo e, se Abby aparecesse, para dizer que eu já as tinha pego. Eles concordaram. Agora, sozinho, fiquei pensando no desastre em que meu casamento tinha se transformado. Revivia tudo em minha cabeça. Abby insistia que nada havia acontecido. Será que era verdade? Eu não sabia, mas meu instinto gritava que ela estava mentindo. Será que eu conseguiria perdoá-la e seguir em frente? Talvez, se ninguém soubesse além de nossos amigos, como ela acreditava. Mas agora, com tudo espalhado pela internet, eu não via como salvar nosso casamento. Eu queria vingança contra os dois, mas não sabia como fazê-lo. Chorei por pelo menos uma hora, batendo nas paredes e nas portas enquanto andava pela casa. Sentia-me impotente. Não havia como me vingar de Brad, um astro de Hollywood. Um divórcio me prejudicaria financeiramente, mas eu estava disposto a trabalhar de casa e lutar pela guarda total das meninas, se necessário. Eu achava que tinha boas chances, já que era o pai mais estável. Abby provavelmente nunca pensou que suas ações poderiam lhe custar as filhas. Mas a ideia de um divórcio destruindo a vida das minhas meninas me devastava ainda mais. Por volta da 1 da tarde, enquanto preparava mais café, o telefone tocou. Até aquele momento, a mídia ainda não havia conseguido o meu número, mas eu sabia que isso não duraria muito. Alô? Atendi. É o John Sawyer? E a sua esposa se chama Abby? Perguntou uma voz feminina. Sem paciência para falar com repórteres, respondi de forma ríspida. Não estou interessado em falar com vocês. Ela riu suavemente. Ótimo. Eu também os odeio. Quem é você? Perguntei, já pronto para desligar. Sou Rita Summers, disse ela, com a voz suave. Você provavelmente conhece meu noivo, Brad Talbot. Sim, eu conheço esse idiota, respondi, ansioso para encerrar a ligação. Você ama sua esposa? Rita perguntou de repente. Suspirei. Apesar de tudo, ainda amo. Mas depois de tudo o que aconteceu, não vejo como podemos salvar nosso casamento. Se eu pudesse oferecer uma maneira de salvar seu casamento e também resgatar meu relacionamento com Brad, você estaria interessado? Meu coração disparou. Precisei me sentar e pensar. Finalmente, respondi. Sim, eu quero salvar meu casamento, mas não vejo como. Ela riu de novo, aquela risada suave, seguida por um suspiro. Eu amo Brad há muito tempo. Nos conhecemos desde a infância. Ele veio de uma família desestruturada, assim como eu. O pai dele era um mulherengo e a mãe odiava todos os homens, inclusive Brad. Ela nunca demonstrou amor por ele, não importa o que ele fizesse, nunca era suficiente para ela. Ele já esteve com outras mulheres casadas antes, e acho que é a maneira dele de tentar encontrar o amor que sua mãe nunca lhe deu. Minha família também era problemática. Minha mãe era alcoólatra e meu pai me abusava. Naquela época, Brad era meu apoio, e eu o amava de todo o coração. Mas então, ele se mudou quando seus pais se separaram. Eu chorei por semanas. Nos reencontramos em Hollywood, depois que ambos encontramos sucesso. Eu já tinha ouvido sobre o passado de Brad e fiquei receosa em começar algo com ele, mas quando nos vimos, nos apaixonamos novamente. Quando nos noivamos, ele jurou que havia terminado com as outras mulheres. Quando perguntei sobre sua esposa, ele disse que nada aconteceu. Não posso provar de um jeito ou de outro, mas só a ideia de perder Brad está me destruindo por dentro. Minha esposa também disse que nada aconteceu, confessei. E a ideia de perdê-la dói da mesma forma. Você acredita nela? Não, eu não acredito. Nem eu. Eu conheço o Brad, e não é do feitio dele convidar uma mulher para sua casa e não fazer nada. Mas, acho que coisas estranhas podem acontecer. Ainda assim, estou assumindo que algo aconteceu. Quero que ele veja a dor que me causou, e quero que sua esposa sinta o mesmo. Não sei se isso vai consertar as coisas, mas espero que possamos seguir em frente com nossos parceiros. Até agora estou a bordo, disse eu. Mas como fazemos isso? Vamos fazer juntos, disse ela. Primeiro, precisamos começar a falar com nossos parceiros sobre reconciliação. Vou entrar em contato com Brad, mas ainda não estou falando com ele. Depois de algumas semanas, eu começo. Você deve deixar sua esposa voltar para casa mais ou menos na mesma época.
Eu te aviso quando. Durante esse tempo, você vai manter distância e não deve dormir com ela. Por que deixá-la voltar? Porque, quando ela estiver em casa, vamos jantar juntos e eu explicarei meu plano. Ainda preciso ajustar alguns detalhes. Eu ainda estava inseguro sobre o plano, mas, como não tinha nenhuma ideia melhor, decidi seguir adiante. Primeiro, liguei para meus pais e disse que pegaria as meninas em meia hora. Em seguida, liguei para minha assistente administrativa, Joanie, e avisei que trabalharia de casa na próxima semana. Percebi que ela já sabia sobre Brad e Abby pelo tom simpático de sua voz, e se ofereceu para ajudar no que fosse necessário. Depois, liguei para a casa dos pais de Abby. O pai dela atendeu, parecendo muito constrangido. Ele tinha visto as notícias e estava envergonhado. Quando pedi para falar com Abby, ela começou a chorar, pedindo desculpas e querendo voltar para casa para conversarmos. Abby disse calmamente: acho que é melhor termos um pouco de espaço por um tempo. Vou trabalhar de casa na próxima semana. Você tem trabalho na segunda, terça e quarta. Vamos planejar para você pegar as meninas na quarta noite, e então podemos conversar sobre tudo. Eu as levarei de volta no domingo à noite. Por favor, John, se ela chorou, se eu quero voltar para casa agora. Eu quero que sejamos uma família. Você não quer isso também? Eu pensei que éramos uma família, respondi tristemente. Mas agora, não tenho certeza. Nos vemos na quarta, por volta das 5. Peguei as meninas e expliquei que a mamãe estava passando alguns dias com o vovô e a vovó. Elas fizeram muitas perguntas, mas esqueceram tudo quando chegamos ao Chunky Cheeses. Depois de algumas horas jogando e jantando, voltamos para casa. Assim que entramos, o telefone tocou. Eu não reconheci o número e ignorei, mas ele continuou tocando a cada 5 minutos. Finalmente, por volta das 6, eu o desliguei. Foi então que meu celular tocou. Era Abby. Por que você não está atendendo? Ela perguntou irritada. Porque são apenas repórteres perguntando sobre seu suposto caso com Brad Talbot, retruquei. Não houve caso nenhum. Abby insistiu. Eu já te disse, não aconteceu nada. Bem, então você precisa contar isso para o mundo, porque eles com certeza não acreditam, respondi sarcasticamente. Houve um completo silêncio do outro lado da linha. Então, Abby pediu para falar com as meninas. Eu entreguei o telefone a elas e fiquei ouvindo. As duas estavam empolgadas para contar a ela tudo sobre o dia no Chunky Cheeses. Depois de um tempo, Stacy me devolveu o telefone dizendo que a mamãe queria falar comigo novamente. Abby implorou para voltar para casa, mas eu disse que ainda precisava de mais tempo. Na quarta-feira à noite, Abby apareceu por volta das 4 horas, em vez de 5 como havíamos combinado. Fiquei um pouco irritado por ela não seguir minhas instruções, mas deixei passar. As meninas estavam radiantes ao vê-la, e Abby as encheu de beijos. Quando veio me beijar, eu recuei. Ela parecia magoada e irritada. Então é assim que vai ser? Disse ela, irritada. Talvez eu devesse simplesmente pegar as meninas e ir embora. Se é isso que você quer, respondi calmamente, começando a me afastar. Não. Abby interveio rapidamente, um pouco em pânico. Vamos sentar e conversar sobre nossos problemas. As meninas subiram para arrumar suas malas, já que Abby havia dito a elas que iriam visitar os avós. Após um silêncio constrangedor, Abby perguntou. O que vamos fazer? Eu gostaria de saber, respondi. No momento, estou me sentindo magoado, envergonhado e com raiva. Alguma ideia de como lidar com esses sentimentos? Tudo o que posso fazer é pedir desculpas, disse Abby, com a voz trêmula. Eu cometi um grande erro. Por favor, me perdoe. Eu não quero te perder. Abby, não é tão simples assim, disse, cruzando os braços. Para o mundo todo, sou visto como um idiota. Minha esposa me traiu e eu não fiz nada. Abby começou a chorar. Eu nunca quis te machucar. Eu estava tão empolgada em conhecer Brad Talbot e ver a casa dele. Eu sabia que você ficaria um pouco bravo comigo, mas nunca pensei que se tornaria esse grande desastre. Abby, eu realmente espero que possamos superar isso, disse, e o rosto dela se iluminou momentaneamente. Mas também já falei com um advogado. Se as coisas levarem ao divórcio, vou pedir a guarda total das meninas. Você deveria considerar contratar seu próprio advogado. Eu não quero um divórcio. Ela chorou.
E você não pode tirar minhas meninas de mim. Abby, não estou dizendo que vamos nos divorciar, mas temos que estar preparados para o pior. Não quero te machucar, menti, mas com toda essa atenção que você está recebendo, os tribunais podem favorecer minha solicitação de custódia. Por favor, não faça isso, se implorou Abby. Eu farei qualquer coisa para nos consertar. Por que não continuamos conversando? Sugeri. Vamos almoçar no próximo domingo, quando você deixar as meninas. Se você ficar com as meninas, disse ela, com um tom de raiva na voz, eu não vou gostar desse vai e vem. Isso não é bom para elas. Se fizer isso, terei que iniciar o processo de divórcio imediatamente, se retruquei. E lembre-se, sua reputação está manchada. Duvido que os tribunais a vejam de forma favorável. Diante dessas palavras, Abby pareceu desmoronar. Eu não farei isso. Eu não quero um divórcio. Na segunda semana, voltei ao escritório. Meus assistentes foram compreensivos, mas alguns de meus clientes não foram tão simpáticos. 2 deles acharam a situação engraçada e começaram a me provocar. Pedi educadamente que parassem, mas eles insistiram. Cansado, informei que estava encerrando nosso relacionamento profissional e transferindo suas carteiras para outro consultor. Apesar das tentativas deles de se desculpar, deixei claro que nossos negócios haviam acabado. A notícia se espalhou entre meus clientes, e as conversas sobre minha esposa e Brad cessaram. Por volta das 14 horas, Rita me ligou. Você tem planos para esta noite? Perguntou. Quando disse que não, ela respondeu. Ótimo, por que você vai jantar comigo no Zum Zum Rum às 7? O traje é formal, se desligou. Fiquei surpreso quando Rita mencionou que tinha reservas no Zum Zum Rum. É o restaurante mais sofisticado da cidade, e conseguir uma mesa lá costuma demorar semanas, além de ser super caro. Às 7 horas, apareci e fui levado a uma sala de jantar privada nos fundos. Havia apenas uma mesa para 2, mas o lugar era luxuosamente decorado, completo com um sofá de veludo. Minha mente não pôde deixar de imaginar o que poderia ter acontecido naquele sofá. Cerca de 5 minutos depois, Rita Summers entrou. Ao me levantar, não pude deixar de notar o quão deslumbrante ela era. Eu tinha certeza de que todo o restaurante teria parado para olhar quando ela entrou. Ela parecia ter cerca de 1,62 metros, com longos cabelos loiros, olhos castanhos calorosos e uma figura de causar inveja. Ela tinha uma beleza que atraía olhares, mas era o seu sorriso que realmente cativava. Ele tinha o poder de fazer você se sentir vivo. Eu não conseguia entender por que Brad se afastaria de uma mulher como ela. Posso te chamar de John? Ela perguntou enquanto se sentava à minha frente. Assenti com a cabeça. E como devo te chamar? Rita, é claro, se ela respondeu com uma risada suave que me fez sorrir. Pedimos bebidas e conversamos por um tempo. Compartilhei um pouco sobre meu trabalho, mas principalmente contei histórias engraçadas sobre minhas filhas e sobre meus anos desajeitados na adolescência. Então, o garçom voltou para anotar nossos pedidos. Eu não queria apressar Rita, mas estava ansioso para ouvir seu plano. Eu desesperadamente queria salvar meu casamento, mas não tinha ideia de como fazer isso. Assim que terminamos de comer, Rita se recostou na cadeira e começou. Primeiro de tudo, John, disse ela com um sorriso triste, aquele nojento do Chad Tompkins orquestrou toda essa bagunça. Ele acha que é algum grande agente de Hollywood, mas não passa de um cafetão. Ele arma situações para que pessoas ingênuas, especialmente mulheres casadas, se aproximem de celebridades do cinema. Você não acreditaria em quantas pessoas ele já ajudou a se enroscar com essas estrelas. Você está falando com alguém que sabe muito bem como isso funciona, disse com um rosnado, embora eu não tivesse percebido o papel exato de Chad até aquele momento. Pelo menos, consegui fazer com que ele fosse preso. Os olhos de Rita brilharam. Isso é uma boa notícia, mas não seja tão duro com sua esposa. Brad poderia seduzir até Madre Teresa. Sua esposa não é a primeira mulher casada a cair no charme dele, mas estou determinada a fazer dela a última. E se eu não conseguir isso, pelo menos o que eu tenho em mente vai garantir que ele e sua esposa paguem pelo sofrimento que nos causaram. Não posso prometer que, após meu plano se desenrolar, ainda estaremos com nossos parceiros, mas de qualquer forma, teremos a satisfação de não deixar que eles escapem impunes da traição. A indulgência de Rita em relação à minha esposa me surpreendeu, mas fiquei aliviado ao saber que haveria consequências. Agora, eu só queria saber o que ela tinha em mente. Então, qual é o plano? Perguntei.
Antes de contar, ela disse, só quero dizer, John, que você é um cara muito atraente e tem um charme natural. Sua esposa cometeu um grande erro ao arriscar o casamento de vocês. Se tivéssemos nos conhecido em circunstâncias diferentes, eu poderia ter me interessado. Isso é muito gentil da sua parte, mas ambos sabemos que vivemos em mundos diferentes. E além de ser deslumbrante, você também é incrivelmente compassiva. Você é muito amável, ela respondeu com um sorriso. Viemos de círculos diferentes, mas isso não muda o fato de que você me atrai. Obrigado, respondi, ansioso para ouvir seu plano. Então, qual é o próximo passo? Nas próximas 2 semanas, vou me tornar uma das suas clientes. Desculpe, não estou entendendo. Uma cliente? Sim, você oferece consultoria financeira, certo? Disse Rita com um sorriso malicioso. Sim, ofereço. Ainda estava confuso sobre onde isso ia dar. Então, vou investir algum dinheiro com você, ela explicou, mas precisaremos de algumas reuniões para discutir os detalhes. Acho que 4 reuniões devem ser suficientes, e 2 no seu escritório e 2 durante o almoço. Eu escolho os locais. Tudo bem, disse, ainda sem entender completamente o propósito. Posso abrir uma conta, mas você precisará investir pelo menos $10.000. Oh, eu vou investir muito mais do que isso, ela respondeu, com um sorriso largo. Enquanto isso, você não contará à sua esposa que sou sua cliente. Você continuará se encontrando com ela para falar sobre a reconciliação. Após 2 semanas, você permitirá que ela volte para casa, mas não dormirá com ela. Então, no dia 15 de outubro, você e sua esposa vão ao Orhidden Critical Gala, um evento de caridade do qual participo há anos. A maioria das pessoas não sabe que estou associada ao evento, e é assim que eu prefiro. Costumo ir em anos alternados, mas estarei lá este ano, e vocês 2 irão comigo. Certo, estou acompanhando até o gala de caridade. Sei que esses ingressos custam $220.000 cada. Não posso justificar gastar tanto assim. Rita riu novamente, exibindo um sorriso que me fez arrepiar. Não se preocupe, os ingressos de vocês serão cortesia. Você apenas dirá à sua esposa que um cliente os deu para você. Ainda não estou vendo como isso ajuda, disse, começando a me sentir frustrado. Bem, John, parte da diversão da noite é um leilão de acompanhantes. Leilão de acompanhantes? Não é esse tipo de acompanhante, ela riu mais uma vez. Nós leiloamos homens voluntários para as mulheres presentes. Quem der o maior lance pode colocar um tipo de coleira neles, e então os homens estão à mercê das mulheres que os venceram no leilão, se explicou Rita com uma risada. A maioria dos homens são solteiros, mas homens casados também participam, permitindo que suas esposas deem lances neles. Ocasionalmente, um homem casado é o ganho por alguém que não é sua esposa. Esses homens geralmente se comportam, porque, se não. Se os maridos não se comportassem, suas esposas ficariam furiosas. No entanto, no gala deste ano, um homem casado seria leiloado, mas sua esposa não seria quem daria o lance vencedor. E o que aconteceria depois não seria nada inocente. Eu ainda estava com um olhar confuso no rosto, até que Rita riu e deu um tapinha na minha mão. Você será o homem casado leiloado, e eu serei a pessoa que vai dar o lance vencedor. Tudo o que você precisa fazer é alugar um smoking, comprar um vestido novo para sua esposa e ser meus convidados. De repente, tudo fez sentido. O plano de Rita era brilhante. Tanto Brad quanto Abby experimentariam o que nós passamos. Eu sabia que tudo era uma encenação, mas passar a noite com Rita Summers enquanto todos assumiam o pior ajudaria a equilibrar as coisas. Isso tiraria o foco de mim como um tolo e o colocaria em Brad. Além disso, minha esposa entenderia a dor e o constrangimento que senti. Talvez, assim, pudéssemos procurar aconselhamento e superar essa bagunça. As semanas seguintes passaram voando. Na primeira vez que Rita visitou meu escritório, todas as mulheres lá estavam praticamente explodindo de empolgação. Nossas reuniões de almoço foram realizadas em restaurantes discretos, embora eu não entendesse por que precisávamos de tanto sigilo. A maioria das nossas discussões poderia ter ocorrido no meu escritório, mas, no final das contas, apenas compartilhamos histórias. Foram almoços agradáveis, e eu aprendi muito sobre Rita e Brad. Ela realmente o amava e ficaria devastada se separassem, mas estava pronta para deixá-lo se ele continuasse com suas antigas atitudes. Uma semana antes do gala, deixei Abby voltar para casa, mas deixei claro que dormiria no quarto de hóspedes.
Ela parecia magoada, mas não discutiu. Na quarta-feira antes do gala, cheguei em casa com os ingressos, e os olhos de Abby brilharam. Ela começou a falar animadamente sobre todas as celebridades que estariam presentes, e em seguida, me repreendeu por gastar tanto dinheiro. Não me custou nada, se expliquei. Um dos meus clientes me deu os ingressos. Achei que seria uma noite divertida. Aliás, acho que você deveria comprar um vestido novo para a ocasião. Algo especial. Abby estava nas nuvens. Quase me senti mal por ela, mas então me lembrei daquela noite em que achei que seria mágica, apenas para acabar me sentindo tolo. Era hora de ela entender a minha dor. Quando chegamos ao evento, já havia cerca de 500 pessoas lá. Na entrada, havia uma mesa onde você podia se inscrever para o leilão. Notei uma fila de homens preenchendo formulários. Havia 5 caras muito bonitos na fila, então me virei para Abby. O que você acha? Perguntei inocentemente, apontando para a mesa. É para caridade, e nós não pagamos pelos ingressos. Que tal eu me inscrever e você pode dar um lance em mim? Abby deu uma risadinha, mas não tinha a mesma musicalidade da risada de Rita. Eu não tenho dinheiro, e nem trouxe minha carteira, porque ela não cabia nesta bolsa. Seguindo o conselho de Rita, eu tinha dinheiro comigo. Aqui estão $1000. Provavelmente você não precisará gastar mais de $50, mas é para caridade, então ofereça pelo menos $200. Você vale todos os $1000 e mais, disse Abby com um grande sorriso. Entrei na fila e preenchi o formulário. Quando cheguei ao balcão, dei uma olhada na lista e vi que havia cerca de 18 ou 20 caras inscritos. Se eu não soubesse que isso era uma armação, nunca teria tido coragem de participar. Quando estava prestes a sair, uma mulher na mesa disse: Você marcou que é casado. Eu assenti, e ela me entregou outro formulário. Espero que sua esposa esteja aqui, ou você não poderá participar. Ela precisa preencher este formulário e assiná-lo. Fiz um gesto para Abby e expliquei o que eles queriam. Ela rapidamente preencheu o formulário. O que Abby não percebeu, porque não leu o documento, era que ela estava concordando em me deixar fazer qualquer coisa que a pessoa que desse o lance vencedor solicitasse. Depois de terminar a papelada, fomos procurar nossa mesa. Rita nos havia colocado com 2 atrizes, uma âncora de televisão e 2 atores de uma novela nacional. Minha esposa estava deslumbrada, não apenas pelas pessoas na nossa mesa, mas também pelas outras celebridades no gala. Quando o leilão começou, todos os homens que se ofereceram foram chamados ao palco. Sorri para minha esposa e dei um passo à frente. Ao todo, havia 24 participantes, e tenho certeza de que foi ideia de Rita me deixar por último. Quando subi ao palco, eles já haviam arrecadado mais de $300 mil, e tenho que admitir que os lances foram animados e divertidos. Nosso último participante é um homem local, anunciou o apresentador, um famoso anfitrião de programa de TV. Seu nome é John Sawyer, e ele é casado e tem 2 filhos. Tenho certeza de que sua esposa está em algum lugar por aí quebrando o cofrinho. Então, devemos começar os lances em $50? Acho que ele vale pelo menos $100, brincou uma senhora mais velha. Da primeira fila, uma mulher mais velha gritou. Você consegue lavar louça, querido? Eu ri e respondi em voz alta. Posso lavar e secar. A multidão explodiu em gargalhadas. Isso é mais do que meu marido consegue fazer. Brincou outra mulher mais velha. Ofereço $200. Ela disse, e os lances começaram a subir. Logo chegou a $500, e então ouvi a voz de Abby gritar. Dou $1000. A multidão vibrou, mas, quase imediatamente, uma mulher mais jovem contra-atacou. Dou $2.200. Antes que eu percebesse, o lance havia subido para $5.000. Olhei para Abby, que parecia completamente atordoada, sem entender o que estava acontecendo. Apenas dei de ombros para ela. Do fundo da sala, alguém ofereceu $10.000, seguido rapidamente por outro lance de $15.000. Se eu não soubesse que tudo era uma encenação, isso poderia ter me subido a cabeça. O lance chegou a $25.000, e comecei a ficar nervoso. Achei que alguns milhares bastariam para fechar o negócio, mas isso estava indo muito além do que eu esperava. Finalmente, do outro lado da sala, ouvi a voz de Rita. Ofereço $100.000. Houve um silêncio atordoado, não apenas pelo valor, mas também por quem havia feito o lance. Rita Summers se aproximou do palco enquanto a multidão aplaudia.
Ela sorriu para mim e, depois, se virou para o público. E eu nem me importo se ele sabe lavar louça. A sala irrompeu em aplausos. Tenho que admitir, fiquei completamente corado. Rita subiu ao palco e colocou a coleira simbólica ao redor do meu pescoço, dando-me um beijo suave nos lábios. Conforme planejado, voltamos para onde Abby estava sentada. Ela estava atônita, sem saber o que fazer ou dizer. Inclinei-me e a beijei gentilmente nos lábios, entregando-lhe as chaves do carro. Melhores planos, Abby. Pelo que entendo das regras, sou da senhorita Summers pelas próximas 12 horas. Vejo você em casa. Rita e eu dançamos algumas músicas no gala. Durante essas danças, ela continuava a mordiscar meu ouvido de maneira provocante. Eu podia ver Abby me observando, chocada. Quando Rita segurou minha mão e me conduziu para fora do salão de festas, vi os lábios de Abby começarem a tremer. Após o gala, Rita me levou a uma boate em uma limusine. Dançamos e conversamos lá por 1 hora, depois fomos a uma exibição privada de um novo filme, repleta de estrelas de Hollywood. O filme, na minha opinião, era péssimo, e Rita concordou. No entanto, quando conversamos com o diretor, ambos o elogiamos. Mais tarde, a limusine nos levou a uma parte perigosa da cidade. Notei 2 carros nos seguindo, o que Rita explicou serem parte de sua equipe de segurança. Ela apontou para 2 casas decadentes do outro lado da rua. Aquela, com as luzes da varanda acesas, costumava ser minha casa. A da frente era onde Brad morava. Não era um bairro tão ruim na época, mas ainda assim era complicado. Eram quase 3 da manhã quando chegamos ao condomínio de Rita. Ela explicou que possuía 6 propriedades, uma em Hollywood, uma em Nova York, uma na Flórida, 2 na Europa e uma na América do Sul. Esse condomínio tinha 3 andares, o equivalente a 2 casas de tamanho regular. Na sala de estar, Rita me serviu uma bebida enquanto eu me sentava no sofá. Comecei a rir. Eu gostaria de ter uma câmera para capturar a reação de Abby. Quase me sinto culpado por isso, e quase. Rita se sentou perto de mim e colocou a mão no meu joelho. John, seja honesto comigo. Você realmente acredita na sua esposa quando ela diz que nada aconteceu? Nenhum de nós pode provar, mas, no fundo, acho que aconteceu sim, respondi tristemente. Por isso ainda dói tanto. Eu entendo, John, e estou quase certa de que Brad teve um caso com sua esposa, disse Rita, com raiva. Acho justo invertermos os papéis. Com isso, ela se inclinou e me beijou suavemente. Fiquei surpreso com sua proposta. Eu havia assumido que iríamos para a casa de Rita e dormiríamos em quartos separados, deixando todos acreditarem que éramos íntimos, sem realmente sermos. Mas agora ela estava se oferecendo para mim. Não demorei muito para decidir. Talvez, se eu fosse um homem melhor, teria recusado. Mas ainda estava magoado com as ações da minha esposa. Além disso, quem recusaria a chance de estar com Rita Summers? Nós nos beijamos apaixonadamente no sofá por cerca de 20 minutos. Era emocionante estar tão próximo de uma mulher tão deslumbrante. Eventualmente, ela pegou minha mão e me levou para o quarto dela. Assim que entramos, Rita começou a dançar de uma maneira sedutora, como se estivesse me provocando desde o nosso primeiro beijo. Ao vê-la se despir, senti que não poderia esperar mais. Quando Rita me guiou até a cama, percebi que, embora minha esposa fosse habilidosa, achei as habilidades de Rita ainda mais prazerosas, ou talvez fosse apenas a novidade de tudo aquilo. Naquele momento, eu não me importava. Quando me aproximei do clímax, avisei a Rita, e tivemos uma manhã especial. Naquela manhã, passamos momentos tranquilos e íntimos, que nos fizeram sentir profundamente conectados. As palavras gentis de Rita e seu toque suave tornavam tudo mais acolhedor e reconfortante. Rimos e nos abraçamos, esquecendo o tempo enquanto aproveitávamos a companhia um do outro. Quanto mais tempo passávamos juntos, mais próximos e confiantes nos sentíamos. Rita me olhava de uma forma que me fazia sentir importante e amado. Seus olhos prometiam muitos outros momentos bons por vir. À medida que a luz do sol iluminava o quarto, percebemos que havíamos passado um bom tempo apenas curtindo estar juntos. Mesmo que já estivesse tarde, o riso de Rita me fazia sentir que estava tudo bem. Era uma daquelas manhãs onde tudo parecia perfeito, estar com alguém que te entende e se importa realmente com você. Era sobre a felicidade que encontramos ao estarmos juntos, um lembrete de como é maravilhoso ter alguém assim em sua vida. Lembre-se de que sua esposa não estava preocupada quando você estava em casa esperando, disse Rita, com um tom brincalhão.
E lembre-se, nada realmente aconteceu. Eu ri e fomos tomar um banho juntos. Depois, nos vestimos e Rita fez ovos para mim enquanto esperávamos a limusine para me levar de volta para casa. Durante o trajeto, senti uma calma tomando conta de mim. Se Abby estivesse disposta, acredito que agora poderíamos começar a trabalhar em superar tudo isso. Ao entrar em casa, encontrei Abby em lágrimas na sala de estar. Eu não tinha certeza se você voltaria, se ela disse, a voz cheia de angústia. As notícias estão alvoroçadas sobre Rita Summers pagar $100.000 por uma noite com você. No começo, achei que era só vingança, mas depois vi como ela te olhava. Se ela gastou tanto assim, deve realmente se importar com você. Mas não te culpo, depois do que eu fiz. Ainda há esperança para nós? Primeiro de tudo, Abby, eu menti, confessei. Nada aconteceu. Ela me olhou inicialmente com um toque de raiva, mas logo sua expressão suavizou. Sério? Rita é uma nova cliente minha, se expliquei. Ela achou justo fazer isso, dado o que Brad fez comigo. Além disso, foi ela quem me deu os ingressos. Normalmente, ela doa $100.000 anonimamente todo ano. Desta vez, fez isso publicamente para enviar uma mensagem ao noivo. Então, você está certa, foi uma forma de se vingar de Brad. Se teremos um futuro ou não, depende de você. Se você estiver disposta a trabalhar em nosso casamento e a fazer terapia, estou disposto também. Abby correu para meus braços, e eu a beijei apaixonadamente. Depois, a conduzi até o nosso quarto. De alguma forma, consegui encontrar energia, e fizemos amor 2 vezes. Depois, adormeci até que nossas 2 filhas pularam na cama por volta das 14 horas. Tivemos um jantar tranquilo com as meninas, e depois que elas foram colocadas na cama, Abby e eu sentamos juntos no pátio, de mãos dadas. Naquele momento, tive a certeza de que poderíamos consertar nosso casamento e seguir em frente juntos. Epílogo. Abby e eu buscamos ajuda de uma terapeuta chamada Wendy, que desempenhou um papel importante em resolver nossos problemas. Surpreendentemente, Wendy foi mais dura com Abby do que eu esperava. Imaginei que ela pudesse ser mais simpática por ser mulher, mas Wendy destacou que Abby havia planejado seu caso, enquanto eu não havia planejado nada. Mesmo que ambos insistíssemos que nada físico aconteceu, acho que Wendy não acreditava totalmente em nós. No entanto, ela enfatizou que a decisão de recorrer a outra pessoa, em vez de aos nossos cônjuges, já era uma traição por si só. Abby ficou profundamente envergonhada durante boa parte das sessões. Por outro lado, Wendy me poupou um pouco, vendo minha noite com Rita como uma maneira dela se vingar de seu noivo, o que era verdade. No entanto, Wendy não sabia que eu também estava profundamente envolvido no planejamento de tudo. Ainda assim, as sessões de terapia foram muito benéficas. Houve uma consequência inesperada de todo o caos. Abby não gosta mais de ir ao cinema ou mesmo de assistir filmes na TV. No entanto, ela ainda acompanha as meninas se elas quiserem ver algum filme infantil. Em relação a Chad e Thelma, retirei as acusações contra Thelma, explicando às autoridades que ela acreditava estar protegendo seu marido. No entanto, prossegui com as acusações contra Chad, resultando em uma sentença de 3 meses na prisão do condado. Cortamos laços com Chad e Thelma, e Abby não fala mais com Thelma. Elas tiveram uma grande briga, pois Abby culpa a Thelma por quase destruir nosso casamento. Não vou fingir que entendo a lógica da minha esposa nesse assunto. O casamento de Rita e Brad foi chamado de o casamento do século, com mais de 1.000 convidados. Se você não estava lá, não era ninguém em Hollywood. Abby e eu não fomos convidados, mas eu enviei um presente para Brad. Comprei um par de chifres de touro, os cortei ao meio e enviei junto com um bilhete que dizia: "Você se mantém longe da minha esposa, e eu ficarei longe da sua." Eu ainda estava muito irritado com Brad na época, mas Rita garantiu que ele achou o presente hilário. Ele até emoldurou o bilhete e o exibiu em seu escritório. Como costuma acontecer em Hollywood, o casamento deles mal durou 1 ano. Fiel à sua palavra, quando Rita descobriu que Brad estava voltando aos velhos hábitos, ela pediu o divórcio. Foi uma separação amigável, e eles continuaram amigos. Uma pena, no entanto, pois Rita me confidenciou que ela realmente o amava. Pelo que ela compartilhou sobre o relacionamento deles, era evidente que eles tinham uma conexão profunda, mas, infelizmente, isso não foi suficiente para mantê-los juntos. Ah, e Rita ainda é minha cliente. Quando configuramos sua conta, ela depositou $1 milhão. Eu meio que esperava que ela fechasse a conta depois que seu plano de vingança se concretizasse, mas ela manteve.
Quando a conta alcançou 1,5 milhão, ela adicionou mais 2 milhões. Desde o baile de gala, não nos encontramos pessoalmente, mas fazemos chamadas por vídeo cerca de 4 vezes por ano para conversar sobre seus investimentos. Às vezes, é só para colocar o papo em dia. Rita é muito perspicaz nos negócios e, surpreendentemente, bem conservadora com seus investimentos. Não tenho ideia sobre suas posições políticas, mas nossas atualizações trimestrais sobre o portfólio, que deveriam durar cerca de 20 minutos, sempre acabam se estendendo por 1 ou 2 horas, discutindo sobre outros assuntos. Após a separação de Brad, Rita brincou dizendo que deveria ter me escolhido em vez dele. Eu ri, lembrando-a de que viemos de mundos completamente diferentes. Desde então, ela me provoca, dizendo que está de olho em mim. Ela até brinca que, se as estrelas se alinharem e eu estiver solteiro enquanto ela se aposenta da atuação, ela vai me dar uma chance. Sei que é tudo brincadeira, mas é uma ideia agradável de se manter na cabeça. Abby e eu estamos prestes a comemorar nosso 10º aniversário de casamento. Passamos por alguns obstáculos ao longo do caminho, mas, no geral, nosso casamento tem sido maravilhoso. Quando reflito sobre tudo o que aconteceu, tenho certeza de que, sem a ajuda de Rita, eu poderia ter acabado me divorciando de Abby. Agora, não consigo imaginar a vida sem ela. Ah, e tem mais uma coisa, Abby está grávida, e estamos esperando um menino. Estou além de feliz. Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a saber que você está curtindo e nos motiva a criar ainda mais para você. E para não perder nenhuma atualização, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos vídeos. Se você tem alguma opinião ou pergunta sobre a história, deixe um comentário abaixo, já adoramos ouvir de vocês e sempre respondemos. Obrigado por assistir e por seu apoio contínuo. Até o próximo vídeo.